Pessoal, em entrevista a jornalistas, ontem, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que a senadora Simone Tebet aceitou ficar sem um ministério finalístico na composição do novo governo Lula. Abre aspas para o futuro ministro da Fazenda. A Simone visava um ministério finalístico. Era esse o objetivo. O ministério finalístico é o quê? É um ministério que lida diretamente com algum assunto específico, cidades, turismo, desenvolvimento social. E isso mudou da semana passada para cá, declarou o petista, acrescentando que Tebet é qualificada e que não haveria dúvidas em relação ao seu nome para uma possível indicação ao Ministério do Planejamento. A Simone é uma política muito qualificada, uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa, enfim, que estava concorrendo à presidência da República com muita respeitabilidade. Não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso, muito pelo contrário, acho que é a pessoa que somou durante a campanha de Haddad. Mesmo apontada para assumir o Ministério do Planejamento, no final de semana, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu o cargo a ela, de acordo com fontes da Reuters, que também disseram que Tebet não deve aceitar por causa das exigências que faz, como ter controle dos bancos públicos e do programa de parceria de investimento. O futuro ministro da Fazenda lembra que anteriormente sugeriu nomes de governadores para ocupar a função, como Rui Castro, Wellington Dias, Camilo Santana, Jorge Viana e Renan Filho. Para Haddad, Lula deve escolher alguém que arrumou a casa em seu estado. O Aguinaldo, quando o Lula foi eleito, ele fez um discurso, chamou a companheira Simone para vir até aqui, chamou a companheira Simone para ficar ali pertinho dele e falou, agradeceu muito, acho que talvez uma das pessoas mais elogiadas ao fim do segundo turno. E agora todo esse impasse, falou meio ambiente, não deu meio ambiente, falou, cogitou-se, aventou-se educação, agronegócio e nada está indo, e agora ela recusou também o Ministério do Planejamento. Esperava-se talvez um pouco mais de status para Simone Tebet nesse próximo governo do Lula? Sem dúvida, né? E o que chama atenção é que essa desagregação já começou. Eu acho que o Lula estava bem nessa articulação, e ter deixado a companheira Simone Tebet sem um ministério que ela gostaria, talvez, né, acho que a ação social era uma área que ela gostaria, que teoricamente estava combinado, assim como estava combinado com a Marina Silva, o do meio ambiente, e ela ficaria, Marina Silva, com uma espécie de status de ministério ligado ao meio ambiente, mas parece que a Marina Silva também não aceitou. Seria um ministério, uma secretaria para fazer palestras pelo mundo, enfim. Eu acho muito estranho, né? Mesmo, e talvez tenha sido decisivo o apoio, principalmente da Simone Tebet, né? Que teve lá os seus 3% da votação. Essa diferença foi pequena entre o governo Lula e o governo Bolsonaro nas eleições dos candidatos. E, né, protelando, não pode ser outro, não. Então, eu acho que até por uma questão moral dela, né, realmente fala, não é isso que nós combinamos, ou é isso, eu não quero um cargo apenas, né, eu quero um local, um cargo onde eu possa fazer alguma coisa que seja da área dela, que ela tenha interesse. Eu acho que já começa meio ruim esse protelamento de cargo à era, que já estava, sim, combinado. E, claro, quando você faz um apoio numa campanha política, é porque você quer algo em troca, e geralmente é combinado o que você quer para me apoiar. E então levando com a barriga, já mostra um certo desacordo entre a direção, né, do próprio MDB com o PT. Fernando Tupan. Olha, Vitor Faria, o Lula foi um grande traíra de companheiros que o apoiaram. Na esquerda, principalmente, chamam ele de boca cheia de traíra. Porque o que eles vêm colocando nas internas? Que o Lula teria se aliado aos setores da direita para garantir a governabilidade. Isso por quê? Porque ele traiu o Josué Guimarães, que também esperava um ministério, a Gleisi Hoffmann, que esperava ser chefe da Casa Civil, e nada disso aconteceu. Ele está afastando as pessoas que possam ter
alguma ambição política para 2026. E isso é muito ruim, ele quer novamente disputar a reeleição. Mas até lá, vamos ver se ele vai ter saúde suficiente, que a gente sabe que a saúde dele não está tão ruim como a do Rafael Greca aqui, mas também não está boa. Você vê as declarações que ele dá, assim, parece que falta um parafuso em várias delas na cabeça dele, porque ele fala cada barbaridade e o mercado fica nervoso. Nessas últimas semanas ele fechou a boca, que devem ter dado o toque para ele, pare de falar besteira, e ele está quieto e o mercado não está tão nervoso. Espera, o governo Lula vai ser um Deus nos acuda. Pamela. Olha, Vitor, eu penso que esse fim para Simone é algo que o universo foi justo, né? Eu achei de uma baixeza a campanha dela, não pelo jeito de falar, nada disso, mas pelas mentiras, né? A Simone mentiu muito, me parece que adotou e abraçou mesmo o modus operandi do Lula, né? Ela citava números assim, como se não houvesse amanhã, sem o menor fundamento. E a gente sabe que isso é uma tática para enganar pessoas menos favorecidas, humildes, que não têm condição talvez de pesquisar ou ter o acesso aos números reais, né? Então ela fez isso, achei muito baixo, sem falar que ela chegou ao ponto, né, de mentir no horário eleitoral, dizer que estava apoiando o Lula, né, no segundo turno, para que ele criasse uma lei que garantisse a equiparação salarial aí entre homens e mulheres. Mentiu de forma muito baixa novamente, porque ela é uma profissional do direito e ela sabe que existe um artigo na nossa CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, o 461, que já garante essa equiparação salarial. Então, ela, além de desinformar, né, muitas mulheres que poderiam, inclusive, estar procurando aí o Ministério Público do Trabalho, fazendo algum tipo de denúncia por, né, desrespeito aí a essa lei, ela ainda mentiu para que essas mulheres votassem um homem em virtude de uma lei que já existe. Então, foi muito baixo da parte dela. Agora, eu penso que o Lula devolveu numa moeda muito amarga, né? Porque ela fez todo esse esforço para apoiá-lo, né? A gente sabe que foi uma eleição onde a margem ali de um candidato para outro foi muito pequena, né? Ela fez muita campanha para ele. No meu entendimento, ela deveria ser muito valorizada, né, aí pelo Lula e pelo PT. Mas, no entanto, né, não sei se é a lei do retorno, ela está aí sendo deixada na BR. Agora, vamos ver o que ela vai fazer no futuro, né? Mas eu penso que esse tipo de comportamento dela vai pesar e até onde eu sei, lá no estado dela, a imagem dela está bem arranhada, não sei se ela consegue voltar como senadora daqui a um tempo, né? Já que ela tinha essa posição e agora perdeu para fazer essa campanha eivada de mentiras, né? Então vamos ver o que o futuro lhe reserva. Ângelo Rigon. Eu acho que, indiferentemente do ministério que a Simone Tebet ocupar, ela vai continuar sendo um dos nomes mais fortes para a próxima eleição presidencial, mesmo porque o Lula já avisou que não vai disputar a reeleição. Então, é óbvio que isso atrai, ainda mais parte do partido internamente, né, como é o PT muito dividido, que isso traz um pouquinho de complicação. Mas eu acho que não importa o tamanho e a visibilidade do ministério que ela vai ter. Ela teve a importância fundamental na eleição do Lula. E até agora o ministério anunciado, que não chegou nem a metade, faltam 16 nomes. Ontem eu vi falar da Ana Moser no esporte. Tá com cara um pouquinho mais de petista do que de frente ampla. Mas isso vai mudar porque você tem aí 16 nomes, embora sejam apenas 5 dias, né? Pior que isso é o silêncio do Bolsonaro diante do que tem acontecido no país. O Brasil em chamas, é como se o Brasil estivesse largado desde o segundo turno. Em relação a Simone, só para encerrar, lembrar que ela, advogada e professora, ocupou praticamente todos os cargos. Foi prefeita 2 vezes da cidade dela, secretária municipal, vice-governadora, governadora, senadora. E, olha, hoje, se as apostas fossem hoje, podia abrir. É um grande nome para as eleições para presidente da República.